Compartilhada trata de um tema profundamente atual e, ao mesmo tempo, eternamente relevante: a responsabilidade com as dívidas e a honestidade no trato com o próximo, à luz de Romanos 13:8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Reflexão bíblica e prática cristã. O texto bíblico de Romanos 13:8 é mais do que uma exortação financeira. Ele fala de um princípio espiritual que deve reger a vida de todo cristão: a integridade. No contexto da imagem, vemos uma cena comum nos dias de hoje: uma pessoa que vende produtos confiando na palavra de outra, que por sua vez consome para o meat packer, mas depois desaparece ou começa a evitar a pessoa com quem ficou em dívida. Esse comportamento vai muito além da questão material. Ele toca em algo essencial na vida cristã: o testemunho. A dívida não é apenas financeira, menos é moral e espiritual. Quando alguém assume um compromisso, seja comprando, prometendo pagar, ou mesmo se comprometendo com uma ajuda ou tarefa menos e não cumpre, ela fere o princípio da fidelidade. EDA. A Bíblia diz em Provérbios 3:27: não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Se temos como pagar uma dívida e não pagamos, estamos agindo com injustiça. Estamos também ferindo a confiança do outro e desonrando o nome de Cristo se afirmamos seguir o Evangelho. O mandamento de amar ao próximo também se cumpre, sendo justos com ele. Pague a cada um o que lhe é devido. Romanos 13:7. Esse versículo que precede Romanos 13:8 reforça a importância de honrar compromissos. Pagar o que devemos é uma forma concreta de mostrar respeito pelo outro. Deus não se agrada de promessas quebradas. Em Eclesiastes 5:5 lemos: melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Muitas vezes, as pessoas acham que pequenas dívidas, como um produto de catálogo, uma roupa emprestada, um favor financeiro, não têm importância. Mas tem sim. Para quem vende, muitas vezes é o sustento. Para quem emprestou, é uma questão de confiança. E para Deus, é assunto sério, pois revela o caráter da pessoa. A quem muito é dado, muito será cobrado. O cristão é chamado a viver de maneira irrepreensível, sendo sal e luz no mundo. Se não conseguimos manter nossa palavra nos pequenos compromissos, como poderemos ser confiáveis em assuntos espirituais maiores? Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Conclusão: a imagem pode parecer engraçada à primeira vista, mas carrega uma verdade séria. Não devemos brincar com a confiança dos outros. A Bíblia nos chama a viver com amor, sim, mas um amor que se expressa em ações concretas, como justiça, responsabilidade e fidelidade. Portanto, se você deve algo a alguém, não adie mais. Converse, combine, say organize, mas honre sua palavra. E acima de tudo, lembre-se: a única dívida que jamais se encerra é a do amor. E esse devemos cultivar todos os dias, sem falta. O tema abordado na imagem é sério e profundamente relevante para os dias atuais: a infidelidade conjugal, o adultério e as suas consequências, tanto no presente quanto no futuro. A ilustração serve como um alerta, especialmente aos que se deixam seduzir pelas promessas momentâneas de prazer com amantes, ignorando os laços profundos e sagrados do casamento. A imagem traz uma figura idosa dizendo: cuidado com amantes, meus filhos, dê valor à sua família, porque, no final, amantes não cuidam de velhos doentes, gelados e com bolso vazio. Essa fala é direta, realista e cheia de sabedoria. Mostra que o amor verdadeiro, aquele que suporta as dificuldades e permanece firme com o tempo, nasce dentro do casamento construído sobre fidelidade, compromisso e sacrifício mútuo. Muitos são atraídos pelo brilho ilusório de um relacionamento extraconjugal. A novidade, a paixão repentina, a fuga da rotina menos. Tudo isso pode parecer sedutor no momento. Porém, como ensina a palavra de Deus, esses caminhos conduzem
tragédia do adultério é que elimina a confiança, destrói famílias, fere os filhos, e no final, o preço a pagar é alto. Amantes não sustentam os dias de doença, não dividem as lutas financeiras, nem permanecem nos dias de inverno da vida. Quando o corpo envelhece, a beleza passa e a energia se esgota. O que permanece é o amor sacrificial que foi cultivado dentro do lar. Esse conselho ilustrado na imagem é uma voz e experiência menos, talvez, de um pai, um avô, alguém que viu os efeitos devastadores do adultério ao longo da vida. Ele não fala com raiva, mas com tristeza e verdade. Ele está dizendo: não troque o que é eterno pelo que é momentâneo. Dê valor à sua família, pois ela é o seu verdadeiro tesouro. Se você está enfrentando tentações ou crises no seu casamento, volte-se a Deus. Busque ajuda, aconselhamento, oração. Deus pode restaurar o que está quebrado, mas não se iluda com os atalhos do pecado. O final do caminho da infidelidade é sempre dor, solidão e arrependimento. Valorize quem está ao seu lado nos dias difíceis. Cultive o amor dentro de casa. Cuide do seu cônjuge e dos seus filhos. E lembre-se, no fim da vida, o que mais importa é quem ficou com você quando tudo o mais passou. Hoje quero falar diretamente ao seu coração. Sei que a vida, muitas vezes, se torna um peso difícil de carregar. Talvez você esteja enfrentando enfermidades no corpo, feridas na alma, dores que ninguém mais consegue ver. Pode ser que você tenha se sentido abandonado, julgado ou simplesmente cansado de lutar. Mas quero que você saiba de uma verdade eterna. Jesus carregou tudo isso por você. A palavra de Deus, em Isaías 53, 4-5, revela algo extraordinário. Diz que o Jesus, mesmo sendo puro, santo e sem pecado, tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas dores, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele sofreu por algo que não era dele, mas nosso. Ele decidiu, por amor, suportar a dor que era nossa, para que hoje pudéssemos ter paz e cura. Cada lágrima que você derrama, Ele entende. Cada dor que você sente, Ele já carregou. O castigo, que nos traz paz, estava sobre Ele. Isso significa que, por mais que você esteja em guerra por dentro, lutando contra culpas, pecados do passado, sentimentos de rejeição, angústia ou solidão, a paz disponível para você agora, por meio do sacrifício de Jesus. Não importa o que fizeram com você. Não importa se você se afastou, se errou, se sente indigno ou incapaz de ser amado. Tudo isso foi por amor a você. Jesus sabia o seu nome antes mesmo de você nascer. Ele viu cada etapa da sua vida, cada erro e cada acerto. E, ainda assim, decidiu morrer por você. Isso é graça, isso é amor verdadeiro. Então, meu conselho hoje é: não carregue mais sozinho o que Jesus já levou na cruz. Entregue a Ele suas dores, suas culpas, suas enfermidades, seus medos e seus traumas. Confie nesse amor que se entregou por inteiro. Aceite essa cura que vem das suas pisaduras. Receba essa paz que o mundo não pode dar. Volte-se para Jesus. Se você já caminhou com Ele, mas se afastou, saiba que Ele nunca se afastou de você. E se você nunca conheceu esse amor, hoje é o dia. Você não precisa merecer, você só precisa crer. Tudo isso foi por amor a você, com carinho. E meu irmão, minha irmã, hoje eu quero te dar um conselho que vem direto do coração de Deus. Vivemos em tempos difíceis, onde os pensamentos negativos, ansiosos, de medo e até de destruição têm invadido muitas mentes. Mas saiba de uma coisa: a palavra de Deus nos ensina em Filipenses 4:8 a focarmos em tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Ou seja, nossa mente deve ser alimentada com aquilo que vem de Deus, não com o lixo do mundo
ou com as mentiras que o inimigo tenta plantar em nossos corações. Muitas vezes, damos lugar aos maus pensamentos, porque abrimos brechas, damos ouvidos a palavras negativas, alimentamos ressentimentos, ficamos presos ao passado, ou deixamos a ansiedade dominar o nosso presente, e aos poucos, aquela nuvem escura se forma sobre nossa mente, como na imagem. A tristeza vem, o desânimo aparece, e as lágrimas descem. Mas isso não precisa ser o seu fim. Você pode reagir em nome de Jesus. Repreenda agora todo o mal que tenta tomar conta da sua mente. Diga com fé: eu não aceito esses pensamentos. Eu sou filho ou filha de Deus. Eu tenho a mente de Cristo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Lembre-se, você tem o poder de decidir o que vai ocupar o seu pensamento. Você pode escolher não alimentar o que é negativo. Você pode escolher confiar em Deus, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Pensar em coisas boas não é ignorar os problemas. É se posicionar em fé, crendo que Deus está acima de todos eles. Alimente-se da palavra. Ore, louve, cerque-se de pessoas que te edifiquem. E sempre que vierem pensamentos ruins, lembre-se que você tem autoridade em Cristo para derrubá-los. Como está escrito em 2 Coríntios 10:5, levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Não permita que a tristeza tome o controle da sua vida. A esperança, a cura, a libertação para sua mente. O Senhor Jesus quer te renovar por completo. E tudo começa nos seus pensamentos. Pense em coisas boas. Pense na fidelidade de Deus. Pense na cruz. Pense nas promessas que ainda vão se cumprir. Você não está só. Deus está. Vivemos em uma era marcada pelo excesso de palavras, seja nas redes sociais, nos grupos de mensagens ou nas conversas do dia a dia. A facilidade de falar ou digitar muito tem feito com que muitas pessoas falem, justamente por não saberem controlar a própria língua. A imagem que estamos refletindo hoje traz uma verdade muito clara e direta, baseada em Provérbios 10:19. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. A Bíblia, em diversos trechos, nos alerta sobre o perigo da tagarelice e das palavras impensadas. No livro de Tiago, capítulo 3, a língua é comparada a uma pequena chama que pode incendiar uma floresta inteira. Um pequeno comentário mau colocado pode destruir amizades, causar intrigas familiares e até dividir igrejas. O que significa então ser prudente no falar? Ser prudente é pensar antes de abrir a boca, é medir cada palavra e avaliar se aquilo que estamos prestes a dizer realmente vai edificar, consolar ou exortar com amor. Não se trata de viver em silêncio absoluto, mas de saber o momento certo de falar e, principalmente, o momento certo. Muitas vezes, em nosso impulso de querer dar opinião sobre tudo, de querer ser ouvido a qualquer custo, acabamos falando demais e cometendo erros que poderiam ser evitados com um pouco de sabedoria e autocontrole. A Bíblia nos ensina que até o tolo pode parecer sábio quando sabe ficar calado. Provérbios 17:28. Além disso, falar demais pode abrir portas para pecados como a fofoca, quando contamos coisas sobre os outros, sem necessidade ou sem autorização. Acabamos alimentando contendas e prejudicando reputações. A mentira, na ânsia de argumentar ou impressionar, muitos acabam exagerando ou até inventando fatos. A crítica destrutiva. Muitas palavras ditas sem amor acabam ferindo e desmotivando aqueles que nos ouvem. Jesus também nos ensina, em Mateus 12:36-37, que de cada palavra frívola que proferirmos, daremos conta no dia do juízo. Isso mostra que nossas palavras têm peso espiritual. Não são apenas sons jogados ao vento, mas sementes que podem gerar frutos bons ou ruins. Então, qual é o caminho para evitar cair na armadilha de ser um tagarela? Ore antes de falar. Peça ao Espírito Santo que guie suas palavras. Pratique o silêncio.
Nem toda conversa precisa de sua opinião. Às vezes, ouvir é o melhor presente que podemos dar ao outro. Edifique com suas palavras. Escolha sempre falar coisas que tragam vida, esperança e correção, com amor. Seja breve. Quanto mais objetivo for, menor a chance de errar. Cultive o domínio próprio. Lembre-se que o fruto do Espírito inclui o domínio próprio, Gálatas 5:22-23. Finalizando, o conselho bíblico é claro. Controle a sua língua. Quanto mais você fala, mais você erra. Que possamos aprender a usar nossa voz para abençoar e não para ferir. Que a cada dia busquemos a prudência e o autocontrole para que nossas palavras reflitam a presença de Deus em nossas vidas. Se quiser, posso também criar uma versão para narração ou um roteiro para vídeo no seu canal. Quer? Esta conversa foi útil até agora? Ferramentas o ChatGPT pode cometer erros. Consider. A imagem retrata uma cena de forte impacto social e espiritual. De um lado, vemos pessoas aparentemente bem vestidas, segurando cartazes com mensagens de amor, respeito e combate ao preconceito. No entanto, a atitude delas contrasta totalmente com as palavras que exibem. Elas estão afastando, com uma expressão de nojo e desprezo, uma criança pobre e negra, que se aproxima com aparência de fragilidade e necessidade. O destaque da imagem é a palavra hipócritas, com a citação de Mateus 23:28, onde Jesus afirma: exteriormente parecem justos aos olhos dos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Reflexão sobre a hipocrisia social e espiritual. Essa ilustração escancara uma das maiores contradições que ainda vemos na sociedade, inclusive dentro de ambientes que se dizem cristãos. É muito fácil levantar bandeiras de amor, justiça social e igualdade quando estamos em público, quando as câmeras estão ligadas ou quando estamos entre amigos que compartilham das mesmas ideias. Difícil mesmo é demonstrar esse amor quando ele é realmente colocado à prova na convivência com o diferente, com o pobre, com o necessitado, com o que sofre. A hipocrisia que Jesus denunciava nos fariseus do seu tempo é a mesma que se repete hoje, em novos formatos. Pessoas que aparentam santidade, que usam palavras bonitas, que frequentam templos e reuniões religiosas, mas que no íntimo carregam preconceito, orgulho, discriminação e uma total falta de misericórdia. Na imagem, vemos um exemplo claro disso. O casal segura um cartaz dizendo mais amor, mas é respeito, não ao preconceito, mas na prática, estão desprezando uma criança por sua cor e condição social. Outra mulher grita: sai de perto da gente, neguinho pobre e sujo, expondo um preconceito profundo que contradiz completamente a mensagem que deveria viver. O perigo da aparência de piedade, o apóstolo Paulo também alerta sobre isso em 2 Timoteu 3:5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-te também destes. Ter aparência de bondade, de religiosidade, de justiça social. Tudo isso pode impressionar as pessoas ao redor. Mas Deus vê o coração. Deus não se impressiona com faixas, slogans ou campanhas de marketing social. Ele olha para a nossa prática diária, para a maneira como tratamos os mais fracos, os desprezados, os marginalizados. O verdadeiro evangelho é prático. Jesus não apenas falou de amor ao próximo. Ele viveu isso. Tocou em leprosos, acolheu crianças, comeu com pecadores, conversou com samaritanos, valorizou os pobres, curou cegos e paralíticos. O verdadeiro discípulo de Cristo não é aquele que apenas repete frases de efeito, mas aquele que se abaixa para ajudar, que estende a mão, que compartilha o pão, que ouve sem preconceito. Tiago 1:27 também é muito claro. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amor que só fica no discurso é vazio. FQ gera obras, é morta. Um convite à autoavaliação antes de apontarmos o dedo para os outros. A imagem também nos convida a refletir sobre nossas próprias atitudes. Será que temos carregado essa mesma hipocrisia, mesmo sem perceber? Quantas vezes já olhamos com desprezo para alguém por sua roupa, sua cor, sua condição financeira ou por suas limitações? Que Deus nos ajude a tirar as máscaras. Que possamos ser verdadeiros, coerentes, praticantes do amor genuíno. Que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora, para que o que sai da nossa boca seja reflexo daquilo que está em nosso coração. Conclusão: a imagem é um alerta visual e bíblico sobre um problema antigo, mas ainda muito atual. É que ao invés de sermos apenas portadores de frases bonitas, sejamos agentes de transformação real, vivendo o Evangelho com autenticidade e graça, como Jesus nos ensinou. Mateus 23 e 28 é mais do que uma acusação. Vai ao arrependimento. Vivemos em uma era marcada pela comunicação rápida, pelas opiniões jogadas ao vento e pela constante necessidade de se expressar. Redes sociais, aplicativos de mensagens, conversas diárias. Parece que todos têm algo a dizer o tempo todo. Mas será que refletimos antes de falar? Será que temos a consciência do peso que uma palavra mal colocada pode causar? A imagem nos traz uma reflexão essencial, baseada em um princípio bíblico muito atual: a importância de saber controlar a nossa língua. O risco das muitas palavras. A palavra de Deus nos alerta com clareza em Provérbios 10 e 19, quando se fala demais. É certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Falar demais é uma armadilha perigosa. Quanto mais falamos, maiores são as chances de pecarmos. Seja com fofocas, julgamentos precipitados, palavras ofensivas, exageros, ou até mesmo com mentiras disfarçadas de opiniões sinceras. Muitas vezes, no calor de uma conversa, deixamos escapar palavras que ferem, humilham ou espalham discórdia. Depois, tentamos consertar dizendo: foi sem querer, ou falei no impulso, mas o estrago já foi feito. A sabedoria do silêncio. O silêncio, ao contrário, é muitas vezes sinal de sabedoria e domínio próprio. Jesus Cristo, nosso maior exemplo, sabia quando falar e quando se calar. Durante seu julgamento injusto, ele manteve o silêncio diante de falsas acusações, mostrando que nem toda provocação merece resposta. A Bíblia diz em Tiago 1:19: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Isso mostra que o verdadeiro sábio ouve mais do que fala. Ele pensa antes de abrir a boca. Avalia se suas palavras vão edificar, consolar ou trazer vida. Se a resposta for não, o silêncio é a melhor escolha. As consequências de uma língua sem freios: quem não controla a língua se torna, com o tempo, uma pessoa desagradável, de quem os outros se afastam por medo de serem alvo de críticas ou fofocas. Além disso, palavras impensadas podem destruir amizades, casamentos e até ministérios inteiros. Muitos relacionamentos são abalados não por grandes traições, mas por pequenas palavras repetidas diariamente, que ferem, desgastam e afastam. Provérbios 21 reforça essa verdade com firmeza. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, aquilo que falamos tem poder de trazer vida ou morte. Nossas palavras podem curar ou adoecer a alma do alguém. Como desenvolver o autocontrole na fala? Ore, pedindo ao Espírito Santo domínio próprio. A Bíblia diz que o domínio próprio é fruto do Espírito. Gálatas 5:22-23. Peça a Deus
diariamente que te dê sabedoria antes de falar. Pratique o ouvir mais. Antes de dar uma opinião, ouça com atenção. Muitas vezes, as pessoas só querem ser ouvidas e não precisam de conselhos ou julgamentos. Pense antes de responder. Pergunte a si mesmo: o que vou falar é necessário? É verdadeiro? Fuja de conversas fúteis e fofocas. Provérbios 20:19 diz: o mexeriqueiro trai a confiança. Por isso, afaste-se de quem fala demais. Aprenda a valorizar o silêncio. Nem todo silêncio é sinal de fraqueza. Muitas vezes é a maior demonstração de força. Conclusão: controlar a língua é um desafio diário, mas é também um sinal claro de maturidade espiritual. Não se trata de nunca falar, mas de falar com sabedoria, comedimento e amor. Uma língua controlada pode transformar ambientes, preservar relacionamentos e, acima do tudo, refletir o caráter de Cristo em nós. Que possamos lembrar, sempre que formos tentados a falar demais, dessa poderosa verdade de Provérbios. Quem sabe, controlar a língua é prudente, serra prudente em feio. Menos, ouça mais. E quando for falar, que suas palavras sejam como fonte de vida. Sabe aquele momento em que a consciência aperta? Quando você pensa: ah, é só uma mentirinha, ninguém vai saber. Pois é, mas tem alguém que vê tudo. A Bíblia é clara. Em Provérbios 12:22 diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Agora para e pensa: será que aquela mentirinha do bem, aquela inocente omissão, é realmente tão inofensiva assim? Quantas vezes a gente mente por medo, por vergonha, por querer evitar problemas, mas no fundo estamos só acumulando culpas, nos afastando da verdade e, principalmente, de Deus. E sabe o que é pior? Cada mentira contada é um passo para longe da confiança das pessoas e da presença de Deus. Deus não só escuta, Ele vê. Ele vê a intenção, o coração. A escolha que fazemos quando decidimos não falar a verdade. A boa notícia? A cada dia temos uma nova chance de escolher a verdade, de consertar o que foi dito errado, de viver com a consciência limpa. Então, antes de abrir a boca para dizer algo que não é verdade, respira fundo, pensa e lembra: Deus está vendo. E agora eu quero saber de você. Já teve alguma situação em que você precisou escolher entre a verdade e a mentira? Como foi? O que você faria diferente hoje? Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso. A imagem retrata uma cena irônica e provocativa que toca em um tema bastante delicado: o diálogo entre fé e ateísmo. Nela, vemos uma figura que parece representar uma autoridade religiosa, com expressão ameaçadora e tom agressivo, questionando: "Você está me dizendo que é ateu?" A resposta do personagem menor, com aparente inocência ou até sarcasmo, é: "Sim, graças a Deus." Essa simples troca de frases carrega um peso filosófico e social muito grande. Ela é um retrato bem-humorado, mas também crítico, do embate entre crenças religiosas e a descrença, além de mostrar como, muitas vezes, os próprios termos da linguagem estão tão impregnados de referências religiosas que até os ateus os usam no cotidiano. O humor da contradição. Graças a Deus sou ateu.
O humor na tirinha nasce de uma contradição aparente. Como alguém que se diz ateu pode agradecer a Deus? Essa ironia escancara o quanto a nossa cultura, especialmente em países de maioria cristã como o Brasil, é influenciada pela religião. Expressões como graças a Deus, se Deus quiser, Deus me livre, são usadas por crentes e não crentes de forma automática, sem pensar muito na carga espiritual por trás delas. O ateu na tirinha provavelmente usa a expressão como uma forma de humor, sarcasmo ou até resistência passiva à pressão do religioso. Ao responder assim, ele expõe o absurdo da situação e tira força da tentativa de intimidação. Intolerância religiosa. O olhar do personagem maior. Outro ponto importante é a postura do personagem que representa o religioso. A expressão dura, o dedo em riste, o olhar de reprovação. Tudo isso comunica uma postura de intolerância e julgamento. Infelizmente, esse é um reflexo real de como muitas pessoas ainda tratam os que têm uma crença diferente, ou, no caso, nenhuma crença. A intolerância religiosa não se limita a casos extremos de violência. Ela também se manifesta em olhares de desprezo, piadas ofensivas, exclusões sociais e, como na imagem, em cobranças agressivas que colocam o ateu como um problema a ser resolvido. O direito à descrença. Ser ateu não é um defeito, nem um crime, nem uma afronta a ninguém. É apenas uma posição filosófica sobre a existência, ou não, de Deus. A liberdade religiosa garantida pela Constituição de muitos países inclui também o direito de não acreditar. A convivência saudável entre pessoas de fé e pessoas sem fé é uma das maiores provas de maturidade social. Um verdadeiro cristão, por exemplo, deveria ser o primeiro a respeitar o direito de escolha de qualquer indivíduo. Afinal, o livre-arbítrio é um princípio fundamental nas Escrituras. A importância do diálogo respeitoso. Essa tirinha também serve como um convite ao diálogo respeitoso entre crenças diferentes. Ao invés de reagir com raiva ou superioridade, o melhor caminho é a escuta. Por que aquela pessoa é ateia? Qual foi sua história? Que experiências ela teve com a fé ou com a ausência dela? Muitos ateus são fruto de experiências traumáticas, com religiões mal conduzidas, com líderes religiosos abusivos ou com doutrinas que pregaram mais ódio que amor. Outros simplesmente chegaram à conclusão racional, através de estudos e reflexões, de que não acreditam. Por outro lado, muitos crentes também chegaram à fé por caminhos de dor, perda ou experiências pessoais marcantes. Ambas as histórias são válidas. Conclusão: um convite à empatia. No final das contas, essa tirinha, apesar do humor, nos lembra de uma coisa muito séria. O respeito ao outro, independente de sua fé ou falta de fé, é essencial. Não devemos impor nossas crenças nem ridicularizar as escolhas de ninguém. Se você é cristão, lembre-se de que Jesus pregava o amor ao próximo, até aos inimigos. Se você é ateu, lembre-se que há formas de expressar sua visão de mundo sem desrespeitar a fé alheia. Que essa reflexão nos ajude a construir uma sociedade mais tolerante, justa e cheia de diálogo verdadeiro. Vivemos em tempos em que muitos usam o nome de Deus de forma leviana, tentando justificar atitudes contrárias à sua palavra. Um dos exemplos mais alarmantes é quando alguém abandona o cônjuge legítimo, trai a aliança feita diante do Senhor e ainda tenta afirmar que Deus abençoou um novo relacionamento que nasceu do adultério. A Bíblia é clara: isso não é bênção, é engano, é pecado. E não foi Deus quem uniu. Foi o diabo mesmo. Jesus disse em Marcos 10, 11 e 12: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, comete adultério. Essa afirmação de Jesus não deixa espaço para interpretações convenientes. O adultério é um pecado grave aos olhos de Deus.
Ele fere a aliança do casamento, destrói famílias e espalha dor e confusão. Quando um homem ou uma mulher voluntariamente decide trair seu cônjuge e construir uma nova vida com a pessoa com quem adulterou, isso não é recomeço, é rebelião espiritual. A Bíblia diz em Hebreus 13:4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e adúlteros Deus os julgará. É um erro fatal acreditar que Deus se alegra ou aprova uniões que começam na desobediência. A união abençoada por Deus é aquela construída na verdade, na fidelidade e na santidade. Deus não abençoa pecado. Ele pode perdoar, restaurar e transformar corações arrependidos, mas nunca vai abençoar uma relação baseada na mentira, na traição e na destruição de um lar. Usar a Bíblia ou versículos isolados para tentar legitimar um relacionamento ilícito é zombar da santidade de Deus. Muitos postam fotos dizendo, Deus nos uniu, quando na verdade foi o pecado que os aproximou. Não é bênção, é armadilha. Não é união divina, é laço do inimigo. O casamento é sagrado. Quando duas pessoas se unem diante de Deus e da igreja, prometem amor, fidelidade e companheirismo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Romper essa aliança por egoísmo ou por paixão momentânea é desprezar o valor do compromisso e agir em total oposição ao coração de Deus. O apóstolo Paulo escreveu, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. A colheita virá. Quem planta destruição, colherá lágrimas. Quem semeia traição, colherá desconfiança. Quem tenta construir algo sobre os escombros da mentira, uma hora verá tudo ruir, mas ainda há esperança. O Senhor é misericordioso para perdoar e restaurar, mas somente onde há arrependimento genuíno. O primeiro passo é reconhecer o pecado, abandonar o caminho da infidelidade e buscar a reconciliação com Deus e, se possível, com o cônjuge ofendido. Se você está vivendo essa situação, não se engane achando que está tudo bem. Ore, busque aconselhamento bíblico e, acima de tudo, leia a palavra de Deus com um coração humilde. Não queira que Deus abençoe algo que Ele claramente condena. E, se você foi a parte traída, saiba que o Senhor vê a sua dor e cuida do seu coração. Ele é justo juiz e defensor dos que são injustiçados. A verdade liberta, mas primeiro dói. Que essa verdade nos leve ao arrependimento e à verdadeira restauração. Que o nome de Deus nunca mais seja usado para justificar aquilo que Ele claramente reprova.